E falando em atualizações, a gente tem números atualizados da violência aqui no estado de São Paulo, no Brasil também. E é esse o assunto do Fato da Semana de hoje. Nós vimos, né, foi na semana passada, uma tentativa, ou no comecinho dessa, semana passada, né, uma tentativa de arrastação num ônibus na zona sul de São Paulo, deixou 3 mortos, enfim, uma situação bem difícil e que a gente tem visto corriqueiramente, né, essa violência aqui na capital paulista. Roda o VT, a gente vai falar sobre isso aqui no estúdio. Na semana passada, uma tentativa de arrastão em um ônibus na cidade de São Paulo deixou 3 mortos. Um passageiro, um policial militar de folga e um dos assaltantes. O caso, que ainda não foi contabilizado nas estatísticas oficiais da Polícia Militar, mostra a realidade de policiais de São Paulo. A maioria deles morre fora do serviço, a caminho de casa ou do trabalho, ou quando faz bicos. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, entre 2008 e 2017, 680 policiais militares paulistas foram assassinados. Deste total, 523 foram mortos fora de serviço, o que representa 77% do total. Outros 157 foram assassinados durante o trabalho. Já em 2017, PMs mataram 876 pessoas em supostos confrontos, o maior número já registrado na série histórica da SSP. A violência não escolhe vítimas, ela atinge a todos, sem distinção. E em tempos de intervenção federal fica a dúvida nas cidades. E é sobre este assunto que vamos falar agora no Revista da Cidade. Para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui Erival Oliveira, professor de Direito Constitucional da Damásio Educacional e assessor jurídico do Ministério Público Federal. Seja bem-vindo. Tudo bem? Agradeço pelo privilégio. Obrigada pela presença sempre, viu? Obrigado. Para falar de um assunto que a gente tem muito mais a lamentar do que comemorar, né? Sim. Apesar desse novo levantamento da Secretaria de Segurança Pública ter mostrado alguma melhora em alguns números, ainda a gente está muito longe de comemorar, né? Sim. Qualquer número com relação à violência, já que o Brasil ainda se equipara em número de mortes violentas, em número de homicídios, a países que estão passando por guerra civil, como no caso da Síria, né? E, em alguns casos, a somatória de mortes em vários países não chegam anualmente ao que nós temos no Brasil. É mesmo? Vários países juntos não dão no Brasil. Chegam ao que temos no Brasil, em torno de quase 60 e poucos mil, 61 mil, se não me engano, de mortos entre o ano passado e o ano retrasado. Que loucura. É mais do que uma guerra, inclusive, né? E as modalidades estão, de uma forma geral, com números um pouquinho mais animadores, né? A gente tem uma redução sensível no número de homicídios, de latrocínios e um aumento significativo até nos números da violência contra a mulher. Sim. O que isso representa, na sua opinião? O que esses números mostram pra gente? Bom, a primeira coisa, os furtos e roubos aumentam em grande parte pela ausência de registros. Muitas pessoas não registram. Então, o registro que nós temos são aquelas pessoas que efetivamente comparecem às delegacias. Isso é um dado por conta, inclusive, da nossa crise econômica, né? A crise econômica leva ao aumento de crimes contra o patrimônio, por exemplo. Roubo, furto e assim por diante. Com relação à mulher, nós temos hoje em dia uma maior visibilidade. Antigamente, as mulheres eram molestadas e mortas, ninguém sabia. Até por um ranço machista. O homem tem que mandar, a mulher tem que obedecer. Ele trabalha, tem que cuidar da casa e dos filhos. Hoje em dia, as mulheres estão muito mais atuantes e essa manifestação das mulheres em se defender, inclusive nas redes sociais, é que aumentou os índices. Então, hoje em dia, é muito mais comum divulgarem dados de violência contra a mulher. Lógico, isso tem um dado do ser humano, o homem, que é do mal, em relação às mulheres, nessa questão de relação de machismo, e lógico, hoje em dia também essa questão de divulgação de dados. Então, é um padrão que existe, histórico, do homem tratar mal a mulher, e as mulheres começaram a se defender, a criação da Lei Maria da Penha, atualizada recentemente, inclusive, com relação ao afastamento do indivíduo do lar. Então, nós temos um fator social, histórico, de violência contra a mulher. Hoje em dia, os dados que ajudam a divulgar e combater, e os próprios grupos de mulheres para se defender. Então, nós temos aí um bolo, tudo isso junto com a falta de educação, né? A gente com certeza consegue colocar e elencar quais são os nossos problemas e que culminam. A violência, na verdade, ela, acredito que você concorde com esse ponto de vista, ela tem que ser combatida em outras frentes também, né? Não só combatendo a violência pela violência, né? Sim. Mas ela é a ponta da lança, né? Esse dado que você trouxe é importante. Intervenção federal no Rio de Janeiro. Não é só colocar pessoas com um fuzil, com um tanque de guerra que vai resolver o problema da violência. Muito pelo contrário, em algumas comunidades houve um aumento
da violência, dos confrontos. Então, só a polícia não resolve. Então, tem que ter uma interação. Nós tivemos, na década de 90 para diante, a polícia comunitária do Japão, copiado para o nosso país. Uma experiência razoável das UPPs, que melhorou bastante o contato da população com os policiais. Só que, lógico, envolve ser humano, envolve corrupção, a péssima remuneração. Então, a ideia de o combate não é o combate, a polícia está para ajudar a comunidade. Agora, se o Estado é deficiente na área social, o criminoso vai fazer as vezes do Estado, fornecendo remédio, dando dinheiro para ir na consulta médica, de algum modo garantindo a segurança naquele local. Ó, se acontecer algum crime nessa região aqui, deixa que nós resolvemos. Então, as milícias e os grupos criminosos fazendo o papel da polícia. O papel da polícia, do governo. Né? A falta de... E aqui na questão da educação, que a gente está batendo naquele ponto, é desde o ensino fundamental para adiante. Não adianta você jogar muito dinheiro no ensino superior. É no fundamental, reconhecimento dos professores, histórico de cidades violentíssimas, El Paso no México. Como é que melhorou? Educação, esporte. O esporte leva a questão de deferência, de respeito ao adversário. Sim. As artes marciais, você respeitar o adversário, cumprimentar, tal, respeitar o próximo. Então, educação, esporte. Nesse meio tempo, a valorização do professor, dos policiais, essas áreas andam em conjunto para diminuir a violência. E a fidelização dessas pessoas, dessas crianças na escola, para que fiquem na escola até o ensino médio também. Afinal de contas, a gente vê uma evasão absurda acontecendo entre os jovens, que é justamente nesse momento, na juventude, né, nessa faixa etária que deveria estar no ensino médio, que está nas ruas e sendo aliciada pelo crime, né, doutor? Porque é muito fácil. Se você for um aviãozinho do tráfico, você vai ganhar R$2.000 por semana. Seu pai trabalha o mês inteiro para ganhar R$2.000. Então ele acha que aquilo é um facilitador. Claro. Só que tem que demonstrar para esse indivíduo... Você vai achar o pai um trouxa, né? Ele está trabalhando o mês inteiro para ganhar o que eu ganho na semana. Então, tem que demonstrar para esse adolescente que a atividade do crime tem uma conta que no final não fecha. Qual que é? A sua longevidade. O criminoso tem uma média de 30 a 35 anos. Ele não envelhece. E demonstrar para ele que esse falso poder é simplesmente naqueles metros quadrados daquela comunidade. Sim. Ele não consegue viajar, não consegue sair dali, porque se ele sair, alguém vai assumir. E os indivíduos não têm ética. É a vida que eles conhecem, né? Sim. Agora, o sistema prisional também, que deveria ser, para um país tão violento, uma questão em que a gente deveria, né, de certa forma, se orgulhar por funcionar, está bem longe disso, mas anos-luz. Eu acredito que ele até ajuda, né, a aumentar os índices de violência, já que não ajuda a restabelecer a pessoa de volta na sociedade. Sim. As facções criminosas surgem no Rio de Janeiro, especialmente pelo sistema penitenciário falido. E se nós olharmos a lei de execução penal, o indivíduo, uma vez preso, ele tem direito a estudar e trabalhar. Cada 3 dias de trabalho vai remir, vai descontar 1 da pena. Cada 12 horas de estudo, reduz também a pena. Se você fizer um resumo, uma resenha de um livro, também vai reduzir a pena. Então, esse mecanismo de ressocialização indica que o indivíduo tem que estar no local salubre, que ele tenha condições mínimas para poder avançar. Estudando lá dentro. Mostrar que existe uma opção. E esse caminho. Há pouco tempo atrás vi uma reportagem muito interessante do pessoal fazendo crochê em presídio. Pô, crochê não é coisa de homem, não, cara. É um mecanismo da pessoa manter a cabeça ocupada e ele vai perceber que ele vai produzir. E produzindo, daqui a pouco ele pode avançar sendo um estilista ou, de algum modo, ajudar a compor a sua renda. Trabalhando. Que é aquele negócio que as pessoas ainda não entendem, né? O crime organizado surge, se intensifica nos presídios. Nós tínhamos aqui o antigo presídio Carandiru, que tinham lá os pavilhões. Sim. O pessoal pagava, o pessoal chama pagar pau. Dava dinheiro, né, para se manter em certos pavilhões. Então tem todo um comércio ali envolvido. Então, hoje em dia, se nós tivermos alguns exemplos bons de presídios onde a pessoa tem um local adequado para fazer suas necessidades, tomar banho e estudar, em tese ele tem um meio para poder sair do crime organizado. Agora, se deixar todo mundo entulhado, só sem fazer nada, é um incentivo para atividade criminosa. E detalhe, um carcereiro tem que tomar conta de 100, 200 presos. Se eles quiserem matar o carcereiro, matam. E o que é muito contraditório a gente pensar também é o custo. Né? Afinal de contas, a gente tem um sistema penitenciário falido, que não ressocializa aquela pessoa, seja homem ou mulher, criminoso, não socializa, e custa tão caro quanto custa um estudante que está na escola. É coisa gira em torno de R$2.500, quer dizer, não faz o menor sentido, essa conta não fecha. Olha aqui outra observação interessante que você trouxe para nós. Um menor numa fundação casa, X, 3, 4, 5 mil reais para manter a estrutura de proteção a ele naquele local. Se eu incentivar e investir metade disso, ou 1/3 disso, na ensino fundamental, médio, mostrar o caminho para ele, a gente vai ter uma redução drástica da violência.
Às vezes ele vai para a violência por uma questão do indivíduo, tem cara que é do mal mesmo, tem o meio que o leva para a criminalidade e às vezes a falta de oportunidade. A gente mostrar uma oportunidade, quem sabe ele melhora. Nesse ponto tem também o aspecto religioso, né? Ele encontrar uma religião para ter um apoio espiritual. Ele não teve nada, ele foi abandonado na rua, ele não tem nada de base. Então, trazer alguém para Mas pensando na questão dos valores, seria muito mais interessante o valor desse preso ser repassado para a educação. A gente teria uma população prisional muito menor e esse valor da educação seria do presídio seria passado para a educação, obviamente. E aí a gente teria uma pessoa, uma criança em tempo integral na escola para fazer esporte, para aprender outras situações e não entrar no mundo do crime. Quer dizer, é um passinho de formiguinha, mas se tivesse uma primeira iniciativa, se isso já começasse a ser feito, é óbvio que pelo menos a médio prazo a gente teria números melhores para comentar sobre a violência, não digo nem a curto prazo. A população carcerária, da turma toda que está lá, 11% só cometeram homicídios. Com o número de homicídios que a gente tem no Brasil hoje, é de se estranhar. Sim. Né? Por que desse número ser tão pequeno? São dois fatores, né? Na somatória dos vários delitos que existem, os crimes contra a vida são menores. Naturalmente, tem muito mais furto, roubo, estupro do que homicídio. Tá. Além disso, dos crimes que existem, o esclarecimento é muito pequeno. Investigação de homicídio, se você não tiver provas, filmagens, testemunhas, é muito difícil de você resolver rapidamente. Então nós temos a questão da dificuldade na investigação, a quantidade de homicídios em relação aos outros crimes é menor, e quando chegam lá no sistema prisional, são poucos, tendo em vista o total, por conta da prescrição, que às vezes abarca, apesar de ser 20 anos, a pessoa pode ficar fugida, 20 anos que não vai ser responsabilizado. A questão da quantidade de chegar pessoas até o sistema prisional e, lógico, né, nesse caminho todo, toda a falta de infraestrutura para as polícias fazerem investigação, porque a investigação de homicídio é difícil. Essa investigação da Marielle no Rio de Janeiro é uma investigação que eles estão fazendo adequadamente. Tem que refazer o caminho, já sabem o caminho que foi feito. Mas quantos assassinatos passam por isso, né? Alguns. Justamente. Principalmente os que dão esse tipo de assunto, de notícia. Aí sim, a polícia consegue mostrar o trabalho que deveria ser feito com todos os homicídios. Olha só, eu até quero comentar a quantidade, né? Afinal de contas, os números são escandalosos demais sobre isso. Você falou sobre as investigações. Sim. Em média, 15% dos assassinatos no país são esclarecidos. 15% das pessoas que morrem aqui no Brasil assassinadas têm a justiça feita e a pessoa atrás das grades, como deveria ser, com 100%. Sendo que a gente tem números no Reino Unido e na França, por exemplo, os índices chegam a 90%, 80%, nos Estados Unidos 65% e na Argentina, nosso irmão aqui, nosso vizinho, 45%. Novamente, falta de investimento, falta de atenção e a quantidade de homicídios que a gente comentou, né? São milhares de homicídios. Em alguns países, a quantidade de homicídios é muito menor. Então, você tem, geograficamente, um local menor, maior recurso, mais fácil de investigar. Nosso país é um país gigantesco. É gigante. Em muitos estados, é um corpo no chão, vai ficar lá, talvez o homicídio depois de 2 ou 3 dias vai filmar ou fotografar, lentidão na investigação. Um número exacerbado, lentidão, falta de recurso. E infelizmente a gente sabe que essa impunidade gera ainda mais violência, porque é a certeza de que nada vai acontecer, então cada um pode fazer o que quiser. É muito triste, a gente espera uma próxima oportunidade de conversar sobre isso com números ainda mais animadores, né, doutor? Quero agradecer então ao Erival Oliveira, que é professor de Direito Constitucional da Damásio Educacional e também assessor jurídico do MPF. Vou deixar aqui o Twitter para você fazer contato, @prof_Erival, tá? Sem H, tá bom? @prof_Erival. Muito obrigada Eu agradeço. pela presença. Um abraço. Até a próxima, viu? Ótima semana para você. Obrigada.